Olá, está no ar o Jornal da Câmara. E amanhã, sábado 5 de junho, é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. E para detalhar esse tema, tanto a sustentabilidade, o meio ambiente, quanto todos os aspectos que permeiam o meio ambiente e a sustentabilidade aqui na capital gaúcha, nós recebemos a diretora de Projetos e Políticas de Sustentabilidade da Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, Rovana Reale Bortolini. Diretora, seja muito bem-vinda ao Jornal da Câmara. Olá, tudo bem? Bom, é uma honra, então, estar aqui para a gente falar sobre os projetos que têm a capacidade, realmente, de transformar o futuro da nossa cidade. Eu sou diretora de Projetos e Políticas de Sustentabilidade da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre. E aqui a gente percebe diariamente a importância de unir os esforços para construir soluções que possam, de fato, requalificar o desenvolvimento sustentável da nossa cidade. A gente percebe, né, que é urgente a adequação das cidades a um sistema energético com um novo perfil, mais renovável, mais limpo, baseado na economia de baixo carbono. Perfeito. Bom, diretora, de que maneira isso é possível, além da economia de baixo carbono? Se a senhora puder detalhar para a gente como Porto Alegre ainda pode melhorar, avançar no quesito sustentabilidade. Certo. Aqui nós temos trabalhado em diversas frentes dentro dessa pauta. Vou citar algumas, como, por exemplo, estamos elaborando o segundo inventário de gases de efeito estufa. Elaboramos alguns decretos que visam melhorar a qualidade do meio ambiente e reduzir o efeito desses gases, como, por exemplo, o decreto da isenção da obrigatoriedade de vagas de estacionamento, os terrários urbanos, rooftops sustentáveis. Participamos também do edital de chamamento do Google, fomos selecionados, no caso, para a implementação de projetos sustentáveis na cidade. Temos em vista ainda o projeto Luz do Saber e diversos outros que ainda estão em elaboração. Perfeito. Essa parceria com o Google, muito interessante, e acredito que os nossos telespectadores estão curiosos para saber o que está planejado. Bom, nós fomos selecionados para receber financiamento do Action Fund Brasil em Porto Alegre e foi a partir de uma parceria que reuniu o ICLEI América do Sul com o Google. Então, foram selecionados alguns projetos e para Porto Alegre foram 2 vencedores. Um dos projetos é do Centro Brasil no Clima. Ele propõe o uso de dados disponíveis desta plataforma Google para construir um sistema de indicadores que apoia, então, essa transição energética do transporte público de Porto Alegre. A gente sabe que a maior emissão nas cidades de gases de efeito estufa se dá com o transporte, mais de 70%. E o outro projeto vencedor é o Centro de Inteligência Urbana de Porto Alegre, e ele propõe, então, de uma forma participativa, fazer intervenções para transformar 2 escolas municipais e um CTG, localizados no Morro da Cruz, em hubs de economia circular e de zero emissão. Perfeito. Para detalhar para o nosso telespectador, a gente fala muito dessa questão da emissão do carbono e da poluição, mas de que forma exatamente isso afeta o meio ambiente, diretora? Bom, a emissão de gás de efeito estufa, ela contribui para o efeito ilhas de calor, que a gente chama, que é quando a cidade começa a ficar superaquecida, e com isso a gente tem uma série de problemas na cidade, né? Como a redução da qualidade do meio ambiente, temperaturas mais altas e todos os transtornos atmosféricos que advêm deste problema. A gente está trabalhando agora na revisão do segundo inventário, na verdade, na elaboração do segundo inventário de gases de efeito estufa da cidade, que vai mapear quais são as fontes que mais emitem os gases. Aí, a partir disso, a gente começa a estabelecer as políticas para atacar diretamente o problema. Existe uma previsão de lançamento desse documento? Sim, até o final do ano ele será entregue. Ele foi contratado através de uma licitação que foi feita através do PNUD, que é um dos objetos da revisão do plano diretor, e a empresa contratada, então, ela está elaborando com o nosso contato frequente e ela nos entregará esse documento até o final do ano. Perfeito. E em relação a licitações, houve também uma relacionada aos terrários urbanos, não é mesmo? A senhora poderia detalhar essa iniciativa da Secretaria? Claro. Então, os terrários urbanos, o que é? É a utilização de bens dominiais ociosos, ou seja, terrenos da prefeitura, de até 500 metros quadrados, que se dá através da implementação de áreas de convivência sustentáveis, através de uma parceria público-privada
com a instalação de atividades ativas. O que a gente tem com isso? A gente tem uma ampliação das áreas de lazer da cidade, são áreas pequenas ao longo da cidade. Com isso, a gente tem ativação dos espaços públicos, revitalização urbana e uma maior segurança, porque tem alguém que vai tomar conta desse espaço. Então, o vencedor, ele tem certos pré-requisitos a cumprir para ser um dos vencedores. Ou seja, eles têm que contemplar medidas de sustentabilidade, como, por exemplo, mobiliário urbano fabricado com material ecológico, plantio de flora nativa do estado, uso racional da água por meio de sistemas de irrigação, utilização de formas alternativas de energia, parede verde, telhado verde. Então, ele tem que preencher essa série de requisitos para participar do certame. E, enfim, depois o vencedor, no caso, ele pode fazer uma exploração comercial. O vencedor, no caso, foi uma empresa de açaí. Ele pode implantar o seu negócio nesse espaço, desde que ele proporcione o uso público dessa área. Ou seja, a gente ativa esse espaço com áreas de lazer e sustentabilidade para que a população usufrua disso. E essa iniciativa, diretora, ela vai estar espalhada pela cidade? Já tem um local definido? Exatamente. Essa primeira, o projeto piloto, ele se localiza, então, na esquina da Lucas de Oliveira com a Neuza Brizola. É uma área de 200 e poucos metros quadrados. Nós mapeamos já diversas áreas que têm um potencial transformador para a cidade, já tem demanda de utilização desses espaços. Todos devem ser licitados. O próximo a ser licitado é um terreno na esquina da Irmão José Otão com a Rua Garibaldi, que vai ser licitado nesses mesmos moldes. E pela programação da Prefeitura, da Secretaria do Meio Ambiente, qual é o planejamento para que a população possa começar a utilizar esse espaço? Até o final do ano o projeto será entregue e com isso a população terá nesse entorno mais uma opção de lazer. O que vai estar implementado nesse terrário? Vai ter tubo de skate, equipamentos de ginástica, áreas espaços sentáveis que podem ser utilizados depois para pequenos eventos. Então, é como se fosse um mini estar, um refúgio na cidade. Ótimo. E os rooftops sustentáveis? Também é uma iniciativa da Secretaria. A senhora pode detalhar como eles estão evoluindo, como esse projeto está sendo desenvolvido? Claro. Então, a atual legislação, ela acabava por desestimular esse uso condominial dos terraços e da cobertura, tornando, então, esses espaços subutilizados. Então, nós fizemos um decreto para permitir o uso dessas coberturas quando vinculado à área condominial, desde que também cumpram critérios de sustentabilidade, como, por exemplo, parte da área vegetada ou energia solar. A gente sabe, né, que o uso desses terraços, eles são considerados, na verdade, a quinta fachada de uma edificação, e o uso deles vão beneficiar tanto o aspecto social, que é o convívio para lazer e contemplação, que percebemos muito durante a pandemia, o quão importante é isso, assim como também a questão sustentável, como a redução do efeito ilha de calor, a retenção da água da chuva para evitar, então, a sobrecarga do sistema pluvial da cidade, melhor conforto térmico e acústico para edificação. São inúmeras melhorias que um telhado verde pode proporcionar. Então, assim, dessa forma, a gente incentiva o uso dessas coberturas. Para detalharmos melhor, então, o uso dessas coberturas, esse incentivo, esse projeto, ele é focado nas edificações privadas. Por exemplo, o condomínio do nosso telespectador pode aderir a essa iniciativa? Exatamente, tanto para projetos em execução quanto os existentes. Ele tem alguns critérios que ele tem que seguir, por exemplo, tem que ter uso condominial, que é justamente para ativar essas áreas e proporcionar um convívio de todos os moradores, como também a questão do telhado verde. Na linha ainda do incentivo, a gente está com várias outras normativas em elaboração, para justamente a gente continuar desenvolvendo e colocando a sustentabilidade em pauta na cidade. Perfeito. Pode complementar, diretora. Não, se tu quiseres, eu posso comentar sobre esses outros projetos também que estão em andamento. Eu acho que tem bastante interesse para a cidade. Exatamente, eu ia pedir, tem o Luz do Saber também, né? Quais são os outros projetos desenvolvidos? Exatamente. Outros que estamos desenvolvendo são, vou te citar brevemente, então, é o projeto Luz do Saber, Hortas Urbanas, um programa de premiação e certificação sustentável, IPTU sustentável, estruturas náuticas, são vários projetos que estão em andamento, que estamos elaborando.
O IPTU é algo que sempre chama a atenção do telespectador, né? Como os porto-alegrenses vão poder se beneficiar desse IPTU sustentável? Bom, o primeiro pré-requisito, e é o que estamos elaborando, é colocar quais são as questões de sustentabilidade que uma edificação tem que contemplar para, enfim, conseguir uma redução no IPTU. É um benefício fiscal que vai, de fato, estimular a sustentabilidade nas edificações, tanto nas que estão em construção quanto nas edificações existentes. E com isso já vem junto esse decreto de premiação e certificação sustentável, que é ali que a gente vai colocar todos os itens que a edificação tem que contemplar para ser beneficiada. Eu acho que a gente acredita que essa é uma forma muito viável de contemplar não só os existentes, os empreendimentos novos, né, que às vezes a gente consegue beneficiar com algum incentivo urbanístico, mas quanto os existentes, que aí vem incentivo fiscal. Perfeito. Vamos nos caminhando para o final do Jornal da Câmara, mas eu gostaria que a senhora antes destacasse de que forma a população pode auxiliar para uma Porto Alegre mais sustentável. Bom, eu acho que tendo em vista o dado de que a maior emissão dos gases de efeito estufa, e com isso a gente aumenta então o efeito de ilha de calor, é com o transporte, nosso foco sempre é reduzir os deslocamentos, é utilizar menos o veículo individual, mais os transportes ativos. Com isso, um dos efeitos é a diminuição, então, desses deslocamentos por fontes que poluam demais a nossa cidade. Outra questão é, então, colocar já nas edificações telhado verde, parede verde. A gente sabe que a vegetação é uma fonte muito importante para a captura do gás carbônico. Então, manter uma cidade vegetada é um passo primordial. Muito obrigada, então, à diretora de Projetos e Políticas de Sustentabilidade da Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, Rovana Reale Bortolini. Muito obrigada. Nós que agradecemos, diretora. E neste sábado, Dia Mundial do Meio Ambiente, o Executivo de Porto Alegre também realiza diversas ações, assim como até o início da próxima semana. Vamos conferir. Neste sábado, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, será realizado a partir das 10 horas da manhã o seminário Mudanças Climáticas, História do Ambiente Natural de Porto Alegre. Já às 11 horas será dado início às obras de revitalização da Orla de Ipanema. No mesmo horário, será apresentada a sede revitalizada da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade. E na terça-feira, a partir das 18h30, a programação encerra com o seminário A Água de Porto Alegre. Os seminários podem ser conferidos pelo canal do YouTube da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Muito bem, essas são as informações de hoje. O Jornal da Câmara fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, telespectador. E mais informações do Legislativo você confere nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Até a próxima edição.